Vamos ver agora o exercício número 5. Essa forma de exercício é uma forma diferente. Antes, o problema era descrito. Ele contava o caso dele e a gente ia ter que ir pegando de acordo com o que o problema ia descrevendo. Nós pegávamos as nossas variáveis e via o que ele estava querendo que a gente descobrisse. Essa forma é diferente. Essa forma é uma pergunta gráfica, onde ele dá o desenho e do desenho, então, nós vamos pegar as variáveis necessárias para calcular e responder a pergunta que ele quer. Nós temos aqui, então, a parte gráfica, né, que ele dividiu em C, que é cascatinha, 8 horas. Botou um automóvel aqui que está indo para Itaipava. Chegando em Itaipava, 10 horas. A distância entre Cascatinha e Itaipava, ele falou que são 20 quilômetros. Depois, na outra parte, ele falou que o automóvel continua, ele caminhando, né? Ele vai para Pedro do Rio. Então, de Itaipava, que é o I, até Pedro do Rio, são 16 quilômetros e ele vai chegar lá em 11 horas. Então, as variáveis estão aqui. E ele quer calcular, né, a pergunta do exercício é as velocidades médias entre Cascatinha e Itaipava, Itaipava e Pedro do Rio, e Cascatinha e Pedro do Rio. Então, vamos resolver. Aqui temos, então, o que ele está pedindo. Ele quer para calcular a velocidade média entre Cascatinha e Itaipava. O que nós temos, então? A distância, 20 km, ele tem o tempo que ele saiu de Cascatinha e o tempo que ele chegou em Itaipava. Então, nós temos o ΔT. O ΔT, lembrando, é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso aqui, nós temos que o final é o 10, o inicial é o 8, então nós temos que ΔT é igual a 2 horas. Então agora vamos pegar aqui, nós temos a equação da velocidade média. Esse CI aqui é de Cascatinha até Itaipava, a distância e o tempo. Então nós temos a distância, 20 quilômetros. O tempo gasto, ou o tempo necessário para ir de Cascatinha até Itaipava, são 2 horas. Está aqui, ó. Então agora a gente vai dividir 20 por 2, que vai dar 10 km por hora. Então a resposta da velocidade média entre Cascatinha e Itaipava são 10 km por hora. Temos agora o B, é o cálculo da velocidade média entre Itaipava e Pedro do Rio. Temos também aqui, ó, a distância entre Itaipava e Pedro do Rio, 16 km. Essa velocidade média é que nós vamos calcular entre Itaipava e Pedro do Rio. E a variação, ele estava em 10, chegou em Pedro do Rio em 11, 11 menos 10, 1 hora. Esse índice aqui tem que ser o índice de IP. Aqui então, nosso índice IP. A velocidade média entre Itaipava e Pedro do Rio, já temos aqui as variáveis e vamos continuar. Agora nós temos nossa velocidade média de Itaipava e Pedro do Rio, a distância são 16 km e o tempo, intervalo para ir de Itaipava a Pedro do Rio, foi considerado 1 hora, é o que foi feito aqui. 16 por 1, então nós temos aqui a resposta, a velocidade média desse automóvel, nessas condições que o exercício deu, são de 16 km por hora. Vamos fazer agora o item C, a velocidade entre Cascatinha e Pedro do Rio. Nós temos aqui os dois valores, distância entre Cascatinha e Itaipava e Itaipava, Pedro do Rio. Aqui, ó, 20, depois 16. A distância entre Cascatinha e Pedro do Rio ficou em 36 km. O tempo para esse automóvel ir de Cascatinha a Pedro do Rio, a gente vai pegar aqui o tempo final menos o tempo inicial. Nós temos aqui, ó, 11 menos 8. Então, o tempo necessário para ele ir de Cascatinha a Pedro do Rio são 3 horas. Temos a distância e temos o tempo. Entra na forma, nós vamos ter aqui, ó, que 36 dividido por 3 dá 12 km por hora. Vai de Cascatinha até Pedro do Rio. Vou trocar esses índices aqui, ó. Troquei os índices Cascatinha
até Pedro do Rio. Nós vimos que a velocidade média de Cascatinha a Pedro do Rio são 12 km por hora. Se fizer de outra forma, se você pegar a velocidade média de Cascatinha até Itaipava, Itaipava é Pedro do Rio, dividir por 2. Isso é velocidade média das velocidades médias. Ou seja, você vai encontrar 26 dividido por 2 e vai dar 13 km por hora. O que está errado, né? O correto são 12 km por hora. Até a próxima.